Na trilha 2, iremos mencionar mais 3 tópicos. Primeiro tópico: gestão de pessoas e seus princípios e conceitos. Tópico 2: recrutamento e seleção de pessoas. E o tópico 3: a estratégia e as ferramentas em busca do trabalho, como currículo, entrevista de seleção e rede de contatos. Dentro da trilha 2, iremos começar com os fundamentos da gestão de pessoas. A gestão de pessoas é um termo atual e muito difundido dentro dessa concepção organizacional. Você já parou para pensar, como que surgiu a gestão de pessoas? Na década de 1920, quando estudiosos começaram a pensar, a analisar essa área, verificaram a importância do termo gestão de pessoas. Nesse contexto, o movimento das relações humanas, veio aí contradizer com vários autores e vários eventos marcaram essa mudança no termo gestão de pessoas. Foi com vários pensamentos, ou seja, a partir do crescimento da complexidade das tarefas organizacionais, o autor Kevenato, ele nos diz que na década de 1920 sofreram muitas consequências e transformações na Revolução Industrial. E com isso, através dos estudos sobre as relações humanas, buscou diminuir os conflitos entre as pessoas, entre as organizações e seus objetivos pessoais. Claro que mesmo com todas essas modificações, teve várias indagações, vários pensamentos ao contrário, e com o autor Kevenato, podemos observar que no início dessa formalização da administração como ciência, grandes estudiosos, como vários cientistas, identificou essa posição da chefia de pessoal, onde o trabalhador era visto como um mero cumpridor de obrigações. Então, com essa modificação, isso foi mudado, tendo uma outra visão, tendo uma outra meta, e com isso, com o passar dos anos, a área de gestão de pessoas ou os recursos humanos desenvolveu de forma positiva. Começou a agregar novas responsabilidades. E isso foi positivo para o crescimento e estabelecimento da área enquanto um departamento no valor do contexto empresarial. Outro aspecto importante dentro da organização foi a experiência vivenciada, durante essa pós-moderna, a era pós-moderna, que refletiu em várias áreas como na economia, na tecnologia, na globalização, e vários outros itens foram modificados. Cabe enfatizar também que a globalização alterou muito o campo de trabalho no que diz respeito à diferenciação competitiva, apresentada de forma de trabalho do primeiro mundo, no que tange também a tecnologia, o maquinário, a especialização, quando comparado ao índice atrelado ao desemprego. Outro ponto que precisa atenção é a administração estratégica para a gestão de pessoas. É importante ressaltar que essa estratégia, o objetivo principal é o quê? É por meio de intervenções, a otimização dos resultados, a qualidade de vida de pessoas, que até foi mencionado na trilha 1, a participação de todas as atividades desses trabalhadores, Assim, com essa gestão estratégica, as pessoas têm um diferencial, e esse diferencial faz com que a organização cresça. Dentro dessa gestão de pessoas, ela é diferenciada por quê? Tem a gestão tática e a gestão operacional de pessoas. E todo esse cronograma, toda essa modificação,
ela tem uma função dentro da linha de trabalho. Dentro do desenvolvimento de lideranças, a estratégia é construir o quê? Empresas líderes, que é possível construir uma empresa que a gestão de pessoas assuma uma posição relevante. O conhecimento não é estático, que está em constante o quê? Transformação e cada vez mais acessível, né? Podemos privilegiar, né, e podemos também influenciar as pessoas a participar das decisões, a questionar, a liderar e a inovar. Isso faz parte dentro do desenvolvimento de lideranças. O autor Marras, ele diz para nós que precisamos criar um ambiente propício, com líderes como são esses líderes? Que tenham visão, valores, estratégias compartilhadas com todas as pessoas. Tem que ter ética profissional, tem que ser um ambiente de criatividade, de aprendizagem e inovação. Precisa trabalhar em equipe, porque isso faz um diferencial dentro da organização. A valorização da diversidade, a justiça, a sinceridade entre as pessoas, né? A estratégia desenvolvida também no meio das pessoas. E precisa de líderes transformadores, que traga algo diferente, que saiba trabalhar em meio com todas as dificuldades, com todas modificações que existem. Dentro do recrutamento de pessoas, tem todo um processo, né? Desde o início da partida interna da organização até a parte externa. Quando a gente fala de recrutamento de pessoas, existe dois tipos, o recrutamento interno e o externo. Para que serve, para que acontece, né, esse recrutamento de pessoas? Pode ser para uma substituição de um funcionário, ou o aumento efetivo da empresa, né, um novo planejamento da organização, ou às vezes também um aumento efetivo não previsto no planejamento. Quando falamos em recrutamento interno, ele dá atenção aos próprios recursos da empresa, ou seja, né, a divulgação daquela vaga é feita através da comunicação interna, com todas as informações necessárias para o cargo, esclarecendo todos os interesses, quem pode se candidatar, que tem que levar, quais são as regras, né? E isso dentro do recrutamento interno. Já o recrutamento externo é o processo de captação de recursos humanos fora da organização, com o objetivo de suprir a necessidade do quadro efetivo da empresa. O recrutamento externo deve ser iniciado quando? Quando eu não tenho talentos próprios para o cargo disponível dentro da empresa. Então, uma vez distribuída essa informação da vaga em aberto, a empresa precisa de recrutar, estar pronto para receber candidatos interessados e cumprindo algumas metodologias. Quais são essas metodologias? A recepção dos candidatos, o preenchimento da ficha de solicitação de emprego, a análise documental, a entrevista avaliativa, né, preliminar. E isso tudo faz parte do recrutamento externo. Quando já vai para a parte de seleção pessoal, então após eu recrutar, a tarefa é o quê? É fazer essa seleção de pessoas. Qual o candidato mais apto para essa vaga? Para essa seleção é importante que você tenha uma metodologia definida, quais os passos que a empresa vai seguir. Depois passa para a entrevista de seleção. A entrevista é indispensável em um processo seletivo, porque hoje em dia ela é aplicada primeiro pelo profissional da área de recursos humanos, que procura identificar, né, as habilidades e competências desse candidato. Então, será um fator determinante para chancelar o processo seletivo da área de gestão de pessoas. É possível perceber também que o processo seletivo é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas. Dentro dessa área, a vaga está aberta, ou seja, a área de gestão de pessoas, né, atua nessa função de fazer todo esse processo de analisar.
E dentro desses itens tem também a análise comportamental, que vai ver todo o comportamento do candidato. A aplicação de testes também faz parte do processo seletivo, tanto o teste prático como o teste situacional. Tem jogos para ver também o dinamismo do candidato, para avaliar a rapidez, a eficácia, a tomada de decisão desse candidato. Então, tudo isso faz parte do recrutamento e seleção. E para isso, existem algumas ferramentas de busca de trabalho. Né? Como que realizar esse processo? Eu posso fazer a realização através de uma análise de currículo, olhar tudo, né, dentro do currículo, desde formação acadêmica, as experiências profissionais, e com isso facilitando todo o processo. Então, na trilha 12, a gente verificamos alguns fatores importantes para o recrutamento e seleção de pessoas, a parte de currículo e alguns princípios dentro de gestão de pessoas. Bons estudos!